Aê, chegamos na sua tela aqui da Léo Dias TV, tá começando mais um Atualiza Já. E ó, aqui da Léo Dias TV, tá começando mais um Atualiza Já. E ó, um beijo pros nossos amigos do camarote da fofoca, o Tutu e a Thaísa, mas agora, meu filho, a fofoca é com a gente, né, Rebeca? É isso aí, aqui no Atualiza Já você fica sabendo de tudo que acontece no mundo dos famosos, do entretenimento, então segue aí. A gente começa já falando sobre ela, a supermodelo brasileira, Gisele Bündchen. É ela que sabemos esse ano teve o seu filho, River, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente, lutador de jiu-jitsu. A gente sabe que ela terminou o relacionamento com o Tom Brady, que ela já tem 2 filhos. E ela contou pra Vogue da França detalhes, raros detalhes da sua rotina com seu bebê. Ela mantém a vida bem privada, a vida familiar bem privada, então ela não comenta muito sobre o seu filho, o seu relacionamento atual, mas nessa entrevista ela falou, por exemplo, que o seu filho está agora numa nova fase em que ele dorme a noite toda. Falou que passou por uma fase difícil, como todo bebê, né, que não dorme a noite toda, chora e acaba atrapalhando a rotina dos pais, mas agora ela falou que nessa nova fase ela já está conseguindo voltar a seus hábitos, como exercício, tá voltando a sua alimentação como antes. Então, tudo isso por causa dessa nova fase do seu bebê. E a gente queria ver mais detalhes, né? Ela nunca mostrou o rosto, por exemplo. A gente queria saber mais, mas a gente respeita também a privacidade. Pois é, essa é a nossa top model, né? Que faz falta aqui no Brasil também. De vez em nunca ela aparece aqui pra um evento ou outro. A última vez que eu vi ela no Brasil, que nós vimos, né? Foi durante o Carnaval, uma passagem rapidíssima no camarote do Carnaval. Depois nunca mais, né? Pois é, tinha que voltar, talvez até morar aqui. É, traz os filhos pra conhecer as belezas naturais do nosso país, ô Gisele, né? É isso. Agora o assunto é ele, Neymar Júnior, que tá aí celebrando, prestes a celebrar o aniversário da pequena Helena, sua filha, fruto do breve relacionamento com a Kimberly Ramos, influenciadora, né, Rebeca? Influenciadora. A gente comentou já aqui que ele quer unir as 2 filhas, se preocupa muito com a união delas, quer criar elas juntas, apesar delas terem vindo de relacionamentos diferentes. Pois é. De acordo com informações apuradas aqui pela nossa redação do portal Léo Dias, serão 3 dias de festas para a pequena Helena aí, 2 dias de festas mais intimistas, assim, mais para familiares e tal. Já o 3º dia de festa, meu filho, vai ser de arromba na casa da titia coruja, Rafaela Santos, lá em Alphaville, em São Paulo. Então a gente, claro, vai cobrir tudo isso, tudo que vazar aí a gente vai tá cobrindo e trazendo de informações para você de casa. Se ela tão pequena, já tá tendo 3 dias de festas, você imagina quando ela fizer 18, quando ela fizer 15... Imagina quantas festas que não vão ser, quanto dinheiro que não vai ser investido nessas festas. Queria eu. E a nossa redação descobriu qual será o tema da grande festa, da maior festa, que será o 3º dia. Vai ser o tema de jardim. Isso imagina. Acho que eu vou ver a Helena de borboletinha, talvez, uma florzinha. Ai, que fofa. Quero ver. Momento fofura agora. Momento fofura da Zuri, filha da Bruna Gonçalves e da Ludmilla. Elas mostraram nas redes sociais o resultado do quartinho dela. E, gente, olha que coisa linda, vocês estão vendo aí nas imagens. Todo rosa, todo decorado, lindo. Lembrando que esse quarto é em Miami, onde elas estão passando um período, vão passar o período de 3 meses. Mas, gente, amei. É um quarto temporário, aparentemente, mas lindo. E a gente querendo a Zuri aqui no Brasil. Pois é, mas elas vão vir, vão voltar. Em breve. E a gente continua falando de bebês de famosos, mas agora sobre o filho do Yuji Tamashiro. O apresentador e cantor gospel Yuji Tamashiro informou nas redes sociais que precisou voltar às pressas para a maternidade com o filho dele, que está com um quadro de icterícia. Rebequinha? Isso, a gente deseja melhoras para o filho dele, manda todas as energias positivas. E agora vamos falar sobre Sabrina Sato, que está vivendo uma vida muito boa. Ela e o Nicholas Pratt, casalzão, tá vivendo uma vida dos sonhos. Sabe por quê? Eles já estão em uma outra viagem, agora para Nova York. Eles tiveram a tão sonhada lua de mel ainda esse ano, onde eles foram para a África do Sul, também para Ilhas Seychelles. E foram recentemente para Disney também, uma viagem em família, junto com a Zoe. Noticiamos aqui também no Atualiza Já. E mal voltaram, já foram de volta para os Estados Unidos, foram agora para Nova York, em casal também. Pois é, esses gostam de viajar, né? Demoraram para fazer uma lua de mel, né? Mas agora o negócio tá indo, viagem atrás de viagem, né? Sonho, né? Sonho. Agora a gente fala do ator e autor, empresário, dramaturgo Miguel Falabella, super reverenciado no meio artístico aí. Consta nas informações apuradas pelo O Globo, a coluna Play,
que ele vai voltar para as novelas após 22 anos afastado aí sem atuar, sem um personagem em novelas. A gente sabe que a última novela que ele atuou, que ele teve um personagem, foi em Agora Que São Elas, de 2003. Eu assisti essa novela, é uma novela das 6. E depois disso ele fez vários trabalhos como autor, principalmente, né? Aquele Beijo, A Lua Me Disse, a série Pé na Cova também, que fez um grande sucesso. Mas agora parece que ele vai voltar a atuar aí na próxima novela das 9, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Vamos ver, não tem nada confirmado ainda, uma apuração da coluna Play, do jornal o Globo, e a gente fica nessa expectativa desse grande retorno, até porque ele está sem contrato com a Globo, Rebeca. Mais um possível grande nome, um nome de peso para a novela Três Graças, que já está dando o que falar. Pois já, já né? temos aí a Sofia Charlotte, já temos o Murilo Benício, já temos o Belo, né? E agora, muito provavelmente, vem aí então o Miguel Falabella de volta para a Globo, tá aí. Olha, aguardamos e trazemos atualizações para vocês. E vamos falar agora de boa ação, de ação boa. O Alok, DJ, produtor musical, ele anunciou uma parceria com o SOS Mata Atlântica, onde ele vai realizar o plantio de mais de 20 mil árvores nativas. A missão é restaurar áreas desmatadas da Mata Atlântica. E esse evento, né, esse plantio, ele vai marcar a turnê do SOS Mata Atlântica Áurea Tour, que inclusive tem essa mesma missão. E que começa em São Paulo, dia 28 de junho. Passa por São Paulo nessa data. Então fica aí, anotem, e muito legal essa ação. Ele que sempre se envolve com causas sociais, ambientais, mais um trabalho muito bonito do Alok. E fica aqui a nossa admiração. Pois é, e agora a gente pula de DJ para a cantora baiana, porque a Veveta Ivete Sangalo acaba de completar 53 anos e celebrou ao lado de amigos e familiares na casa dela com uma festança que ganhou transmissão nas redes sociais da cantora. Olha só como ela celebrou esse grande dia, 53 anos aí, Ivete Sangalo, Rebequinha. Parabéns, feliz aniversário para esse ícone brasileiro, Veveta! Toda a felicidade do mundo para ela, que continue fazendo grande sucesso e influenciando as pessoas aí na música, né, para o bem, que a gente sabe que ela realmente é uma das maiores vozes do nosso país, né? Isso, ela merece. E Cadu, uma pergunta para você. Você Eita. tem vontade de fazer algum procedimento estético? Ah, vários, né? Todo mundo tem, não, todo né? mundo quer Quem dar uma não? mexidinha, né? Uma barriguinha, né? Assim, um rostinho. Alguém que é muito conhecida no Brasil pelos seus procedimentos estéticos é a Gretchen, não é? Gretchen. Ela que recentemente saiu do Power Couple, ela e o Wesley saíram. Arregou, né? Pois é, saiu por motivos de saúde, mas vamos combinar que... Bom, Arregou. enfim, comente aí a sua opinião, o que você achou da saída dela do Power Couple. Só que, saindo do Power Couple, ela decidiu dar uma renovada nos seus glúteos. Um procedimento inusitado, mas que aparentemente agora tá na moda, um preenchimento nos glúteos. E ela mostrou o resultado, inclusive mandou um recado pro Léo Dias. Oi, Léo, tudo bem? Bom, eu sei que você queria que eu falasse sobre a minha saída do Power. Mas a minha saída do Power eu já falei em todos os lugares. Eu acho que eu tenho uma novidade mais legal para falar para você. Saí do Power, porém, vim direto pro Dr. Fúvio fazer uma harmonização glútea. Vem cá, doutor. Tá linda! Olha só. A rainha do bumbum vai ficar com o bumbum na nuca, a nossa Então, assinatura. eu vou mostrar pra você em primeira mão. Eu tô um pouco inchada hoje, porque comecei um procedimento, mas pra você sabe que eu faço sempre em primeira mão. E eu vou mostrar pra você. Não terminou ainda, né, doutor? A gente vai finalizar na Vamos sexta-feira. finalizar na sexta-feira e o bicho estimulador de colágeno vai agir aí por pelo menos 2-3 meses, tá? Pois é, Tem então a melhorar. nós vamos mostrar um resultado parcial do que tá vindo por aí. Veja só o parcial. O que você achou, Cadu? Bumbumzão. Eu acho que não precisava, que ela já tem um bumbum bem saliente, né? Pois é, assim, é harmonização no rosto, é harmonização no corpo. Acho que já deu já, né? Pois é, mas ela gosta, né? Ela Ah, tá gosta. feliz assim, ela... Quem faça. sabe é uma recalchutada aí pra próxima fazenda, né? É, quem sabe? Pois é. Será que ela não vai regar de novo? Vamos ver aí. Eu tô na torcida pela Gretchen, que ela sempre rende memes pra gente, hein, quando A ela gente entra no adora. reality, né? Olha, o tempo fechou para o influenciador John Vlogs. Sabe por quê? A comissão da CPI das Bets o convocou à força para que ele vá para a próxima oitiva. Isso porque
Ele não foi na última oitiva quando ele foi convocado, né? Agora, então, eles vão tomar medidas mais drásticas contra o influenciador, que é muito importante essa CPI das bets. O nominho dele tá ali, ele precisa contribuir, né? Ele tá falando diretamente com a justiça. Então, é isso, né? Medidas drásticas serão tomadas se ele não for nesta segunda chamada, que, entre aspas, eles colocaram como a força aí. Rapaziada, de começo de história, sim, recebi intimação, né? Um convite para ir lá na CPI depor, falar tudo sobre essa parada de bet, etc, tudo que tá rolando. E é um assunto importante, claramente gostaria de ir, né? Falei que eu iria sim e tudo mais, só que eu já tava aqui nos Estados Unidos quando eu recebi a mensagem para ir. Eu recebi ela ontem, segunda-feira, falando para estar lá na terça. Claramente, estava aqui com compromisso na DreamHack, em Dallas. E após isso, já estou aqui em Orlando, fazendo os conteúdos, depois vou para a Champions League, enfim. Meus advogados estavam lá em Brasília, estavam 100% falando com todo mundo lá dentro, para a gente entrar em videoconferência, fazer as respostas do que fosse possível para eles, para estar junto com eles nisso, né? E cooperar nessa CPI, e foi negado esse pedido. Então, só para dizer para vocês que, o John Vlogs, não. A galera, todo mundo que trabalha comigo, meus advogados e tudo mais, enfim, próximo história eu vou postar uma nota aqui deles, oficial, né? Estava disposto lá com eles, falaram que eu ia entrar por Zoom, por ligação, o que fosse possível, né? Para estar presente hoje lá na CPI, e foi negado esse pedido. Então, só para dizer isso para vocês que, o John Vlogs está fugindo. Não, o John Vlogs não está fugindo. Estamos trabalhando, conversando com ele sobre, e fico aqui na disposição. Fechou? E falando em clima tenso, agora a gente fala de rixa entre Kátia Fonseca e Claudete Troiano. A Kátia, ela concedeu uma entrevista ao Fábio Rico aqui da Léo Dias TV. Inclusive, se você não assistiu a entrevista, está disponível no YouTube, você pode assistir. E lá nessa entrevista ela contou sobre essa rixa. Fica aí com o vídeo e vê o que ela falou. Mas vem cá, teve uma puxada de tapete lá. Então, não é bem uma puxada, porque a gente sabe como funciona a televisão. Falar assim, fulano se ofereceu para o seu lugar, fulano se ofereceu para o seu lugar. Isso acontece constantemente, vamos falar a verdade. Todo lugar. Todo lugar. Até hoje não muda nada. E vai acontecer para sempre, faz parte do jogo. A questão o problema não é a pessoa se oferecer para o seu lugar. É a emissora ter escolhido isso. Então foi uma escolha da emissora. Porque eu posso me oferecer para qualquer lugar, mas é a emissora que decide. Alguém pode se oferecer para qualquer lugar? E é a emissora que decide. Claro. E a emissora optou por ela. Esse programa aqui, como não esconde nada de ninguém, não é ela que está falando, sou eu que vou dizer. Na ocasião, quem pediu o lugar da Kátia foi a Claudete Troiano. Foi. Certo? Foi. Na época foi. Mas a Claudete não errou em pedir. Quem aceitou foi a emissora, que se não fosse ela, ia ser outra. Concordo? Entendi. Tá aí, então, né? Tá certa, né? O que você acha? Pois é, na verdade, ao longo de muitos anos, elas foram concorrentes diretas, né? A Claudete na Gazeta, ela na Record, depois a Claudete na Record, ela na Band, e por aí foi. E essa rixa se perdurou, e claro que quando vira fofoca, cai na boca do povo, daí só aumenta, né, Rebequinha? Sim, isso foi no programa Norte a Norte, né, da Record, e ela culpa a emissora, não a Claudete. Então fica aí, parece que devem ter se resolvido. E você aí de casa, de que lado você tá? Kátia Fonseca ou Claudete Troiano? A gente não gosta de rivalidade feminina, né? Mas quando a gente tá falando de concorrente, televisão, tá valendo. Então comenta aí no chat. Agora a gente fala sobre o assunto do momento. Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento após mais de 5 anos aí. Eles são pais de 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Agora, todos os desdobramentos deste término tá dando o que falar, que foi o assunto de ontem e é o assunto de hoje em todos os cantos, né? Você vai conferir numa cobertura especial agora ao vivo no Jornal dos Famosos, né, Rebeca? Surpreendeu todo mundo, né? Porque foi do nada. Quer dizer, começaram a resgatar aí uns vídeos falando que eles estavam talvez em um clima estranho. No Dia das Mães, quando ele deu um buquê pra ela, falaram que ela não parecia estar muito bem, pareciam que estavam brigados. Mas ela estava até agora postando história com ele também. Uma viagem então, lá em Portugal, né? Na sequência, eles publicaram uma foto juntos, conversando ali, interagindo, até beijando. Pouco tempo depois, não levou nem 1 hora depois dessa publicação, veio então o anúncio do término. Pois é, pegou todo mundo de surpresa, mas como o Cadu falou, para mais detalhes, fique aí na programação, porque agora tem Jornal dos Famosos. Mas a gente volta amanhã com mais fofoca para você. É isso aí, como sempre. Então até amanhã. Tchau! Beijo, tchau!